E a mensagem diz que, assim, quando Deus parece silencioso. Tem tudo a ver com as mensagens que nós ouvimos aqui hoje, né? Falamos de um Deus amigo, um Deus perfeito, um Deus salvador. Mas eu tenho certeza que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, a gente realmente parou e questionou se Deus estava nos ouvindo. Muitas vezes a gente parou e pensou, será que realmente Deus está me ouvindo? Com tudo isso que a gente prega, com tudo isso que a gente vive, com todos os milagres que Ele faz em nossa vida, com todas as respostas que muitas vezes Ele já respondeu, por algumas vezes a gente trouxe essa interrogação em nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar isso com você. Mas antes que eu abra a Bíblia, eu vou pedir para que você curve sua fronte e aí tenha a possibilidade de falar mais uma vez com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela semana que se abre. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada instante do recomeço. Nós temos a oportunidade, cada dia que nós abrimos os olhos, de recomeçar, de perdoar, de servir e também de te buscar. Eu peço que agora o Senhor me use, Senhor, de forma poderosa. Que tudo que eu fale aqui não seja Marcelo, e seja o seu Espírito, Senhor. Fique conosco que peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então a gente vai dar uma folheada um pouco na Bíblia, durante esses poucos tempos que eu tenho. Nossa, é a primeira vez que eu percebi que o relógio não está lá. Então eu vou ter que ir aqui. G, põe o relógio lá. A gente fala isso por G, porque a gente sabe da dedicação que o G teve com a obra, e ele gosta disso, né? Então, por isso que eu estou enchendo o saco dele. E também pelo amor que nós temos um pelo outro, eu tenho e eu posso brincar com ele assim, né? Então, eu peço para que você abra sua Bíblia em Isaías 1. Isaías 1, no verso 18. Amém? Misericórdia? Como estamos? Amém, né? Muito bem. A minha versão diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Eu quero, nesse verso aqui, vou dividir ele em 3 tópicos. E nós passaremos brevemente por esses 3 tópicos que eu quero que você reflita nessa mensagem aqui. Eu vou dividir ela em reflexão e agir e a promessa. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. O que Ele está dizendo para nós aqui nesse momento? Deus, Ele te chama para uma conversa, para um tete-a-tete, para um papo de pai e filho. Não sei quantos aqui são pais, quantos estão aqui quanto filhos, mas pense brevemente quantas vezes seu pai te chamou para uma conversa. Quantas vezes ele te chamou para um bate-papo. Por mais que Deus, Ele é único e nós sabemos disso, e quem somos nós de querer se igualar a Ele, não tem como isso, mas a gente esquece que Deus é Pai. E muitas vezes, enquanto crianças, enquanto filhos, quando o pai nos chamava para uma conversa, nós esperávamos um puxão de orelha. Mas Deus te chama aqui para uma conversa. Quem está provocando nessa situação é Deus. Não sou eu, não é você, não é o autor. Quem provoca a situação é Deus. E lembra do tema do sermão de hoje. Quando Deus parece silencioso. E eu estou mostrando para você, na primeira citação bíblica, que Deus te chama para uma conversa. Pregamos a todo instante que Deus é um Deus de amor. Pregamos a todo instante que Deus é um Deus de afeto. Pregamos porque acreditamos e Deus realmente, de fato, se mostra ser isso. Então, por que Deus te chama para uma conversa? Para comprovar justamente aquilo que Ele é. Ele te chama para um relacionamento. Ele te chama para uma conversa no pé de ouvido. Filho, venha. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Você faz isso?
Você tem buscado a Deus para uma conversa? Você tem buscado o Pai para um bate-papo? Tem alguns adolescentes meus aqui, alguns jovens meus aqui, e eu questiono isso o tempo todo a eles. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua DR com Deus? Está em dia? Ou você vai procurar Deus somente na hora que a situação aperta? E não tem problema se você faz isso. Problema para você, que Ele vai te ouvir. O problema é se você só busca Ele para isso. E aí a gente muitas vezes tem, não sei se é o hábito, mas a gente fala que Deus está de ouvidos fechados para nós. Vamos para a segunda parte agora, que é o agir. E aí, acompanhando o mesmo verso, ele diz o seguinte: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Vermelho, ele dá esse adjetivo para o pecado. Pecado é algo vermelho mesmo, algo sujo, nojento, asqueroso, que eu e você carregamos diariamente, em várias situações do dia, com várias pessoas do dia. E aí a gente vê o que nessa situação? O que é preciso você fazer para mudar isso? Eu escutei algo fabuloso essa semana. Semana passada, hoje é o primeiro dia da semana, né? Sobre pecado. E eu quero compartilhar com você isso. E hoje, quando a gente estava com os nossos jovens de manhã, eu trouxe essa reflexão também para eles. A gente tem um problema sério sobre o pecado. Tudo que a gente faz, a gente coloca a culpa no pecado. Porque eu sou pecador, o pecado me consumiu, então eu faço isso porque eu tenho pecado. É o poder da ação e da reação. Sabe quando uma pessoa vai e te cutuca, você cutuca de volta? Sabe quando a pessoa te ofende, você ofende de volta? Sabe quando você está no trânsito e a pessoa te buzina e fala aquilo e você rebate? A gente tem o hábito de fazer o seguinte: não fui eu que fiz, eu só retruquei. Então o pecado não é meu, o pecado é dele. O pecado é seu. O pecado é seu porque você retruca. O pecado é seu porque você reage. O pecado é seu e também de quem? O pecado não é de quem inicia. O pecado é de quem comete. Eu posso iniciar uma provocação e você retrucar. O retrucar é seu pecado. Eu iniciar o pecado é meu. E muitas vezes a gente não pede perdão para Deus em relação a isso. Porque não fui eu que criei. O pecado não fui eu que cometi. Ele me xingou, ele me bateu, ele me agrediu. É igualzinho quando mente para um pai e para a mãe, né? O pai fala, não faça isso. Ou a mãe, não faça isso. Você fala assim, eu fiz. Eu vou mentir. Mas se eu falar, eu estou enroscado, então eu vou ficar quieto. E passa. A segunda vez, ele te atormenta um pouquinho. Mas é menos que a primeira. Até que chega a quarta, a quinta vez, isso passa a ser uma coisa corriqueira, não te atormenta mais. E aquela mancha fica ali. E você esquece, sabe por quê? Porque você está inserido, imergido dentro do pecado. E é isso que Deus está falando aqui. Embora seus pecados sejam vermelho como escarlate, se você se humilhar para mim, se você pedir perdão para mim, se você se retratar em relação a isso, eles se tornarão brancos como a neve. Ele tem a capacidade de te perdoar. Para isso você tem que fazer o quê? Se dobrar a Ele, reconhecer isso a Ele. Porque depois vem a terceira parte, que é a promessa, que é a restauração. Então, primeiro você reflete, porque Ele te chama para uma conversa. Depois você assume que você tem pecado e você é falho. E depois você pede perdão. E Ele, como Pai, te restaura. E começa de novo um novo ciclo. E por que a gente acha que muitas vezes Deus não nos ouve? Por que a gente acha que muitas vezes Deus está silencioso? Tem uma
Isso a gente vê muito, principalmente nas gincanas bíblicas, quando a gente pede para o jovem, para o adolescente, assim, ó, vamos fazer uma competição de verso bíblico. E a gente pede ali para repetir, vamos ver quem fala mais versos, tal. Tem um que sempre é o primeiro a ser dito. Você sabe qual é? Qual? Qual é? Jesus chorou. Ele é o mais curtinho, né? Jesus chorou. Você já parou para pensar o que significa isso, Jesus chorar? Eu fui dar uma olhada nos comentários adventistas e diz uma citação que, quando fala que Jesus chorou, é um ato de extrema dor que ele passou, que fizesse com que ele de fato chorasse. E isso está no capítulo 11, 35 de João. E isso é uma narrativa quando vem da história de Lázaro, né? Jesus era muito próximo de Lázaro, era um parceiro. Era uma pessoa com quem Jesus tinha um bom relacionamento. Jesus sabia que Lázaro morreria, sim ou não? Sabia. Jesus sabia que ele seria ressuscitado? Sabia. E mesmo assim Jesus chora. Jesus chora porque ele vê aquela situação de Marta e Maria daquela forma. Ele se compadece disso. E Jesus continua chorando todos os dias. Sabe quando? Quando a gente peca. Deus chora. Ele chora quando vê que você faz algo tentando fazer de forma escondida, mas Ele está vendo. Ele chora quando você tem a possibilidade de se retratar com alguém e você se sustenta naquilo. Ele chora quando você tem a chance de perdoar e não perdoa. E a gente acha que Jesus não nos ouve. E nossa parte? O que a gente faz, de fato, para que Jesus possa nos ouvir? O que nós fazemos de fato que faz com que Jesus não chore? Ele mostra o tempo todo aqui que cada vez que nós pecamos, e nós pecamos constantemente, você tem a possibilidade de se retratar, de pedir o perdão e você não pede. Quando eu falo você, não pense que eu estou falando só de você, eu falo de mim também. Deus chora quando você acorda de manhã e você faz uma breve oração porque você está atrasado para deixar o seu filho na escola. Deus chora quando você faz uma breve oração e sai correndo porque você tem uma reunião e você perdeu a hora do seu trabalho. Nós aqui, por diversas vezes, saindo de casa correndo, nós voltamos para buscar o celular que lembramos esquecido em casa. Sim ou não? Sim. Quando esquecemos uma marmita, como esquecemos uma bolsa. Quantas vezes eu ou você voltou para casa para orar antes de entrar no carro? Quantas vezes você parou a sua rotina, que já estava atrasada, e você se relacionou com Deus para começar seu dia? Deus chora por causa disso. Deus chora por causa disso. E nós continuamos a narrativa de muitas vezes que Deus não nos ouve, Deus está silenciado para mim. Nesse texto, curto, mas profundo, a gente consegue tirar algumas lições. Empatia e compaixão. Ele consegue se colocar na capacidade de sentir a dor do outro. Porque quando ele vê as suas irmãs chorando diante do que aconteceu, ele está se colocando no lugar deles. Porque ele já sabia o que aconteceria. Uma outra lição que a gente pode tirar é a conexão com a dor humana. Jesus, ele viveu nessa terra, sim ou não? Jesus andou por aí, se relacionou. Jesus foi criança. Ele brincou. Deve ter aprontado as suas peraltices, como qualquer criança, de uma maneira muito simples e tranquila, como qualquer criança faz.
E uma terceira lição que a gente pode tirar, que foi vencendo a morte. Porque logo após o choro, Jesus ressuscita lá, demonstrando que ele tinha o poder, e ele tem o poder do milagre. E a gente acha que Jesus, por muitas vezes, está silenciado para nós. Um outro texto que eu queria que a gente estudasse também está em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E eu estou muito cansado dessa vida aqui, gente, vocês não têm noção. Ontem eu fui falar com um grupo de adolescentes, quase 100 adolescentes em Guarulhos. E chegou uma hora que foi lembrado uma situação que eu não sei se você viu nas redes sociais, de uma criança de 9 anos que matou a mãe, a facadas. Vocês chegaram a ver isso? Uma criança de 9 anos matou a sua mãe a facada. E como último ato da mãe, enquanto ela estava ali agonizando de dor, enquanto chegava o resgate, ela pediu um abraço para o filho. E esse foi o relato da criança, tá? Esse é o mundo que a gente está vendo. Esse é o mundo que todos os dias, quando você abre o Instagram, vai estar falando sobre algo desse sentido. É pai que abusa de filho, é alguém que maltrata um idoso, é uma pessoa, um jovem que se envolveu com tráfico. Eu estava em Guarulhos ontem, Bela Vista. A igreja ali é bem próxima à comunidade, eu não sei quem conhece, perto de Monte Carmelo ali. E eu conversando com uma líder desbravadora, ela fala assim: Marcelo, eu trabalho com 40 jovens só desbravador. Eu não consigo abraçar mais. Porque se você chegar na comunidade, vai subir todo mundo para cá. Sabe por quê? Porque as crianças estão ali sem pai e sem mãe. Porque o pai e mãe estão presos. Pai e mãe estão fugidos. Pai e mãe estão escondidos. Não é uma realidade ali, porque isso acontece aqui em Jacareí também. Acontece em todo lugar. Um mundo de desgraça. Um mundo de dor o tempo todo. É casamento acabando. É só coisa ruim o tempo todo. E Jesus fala aqui para nós justamente isso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Temos um monte de líderes aqui sentados nos bancos. Alguns já foram também, mas exercem algum papel de liderança. O que nos anima é servir Jesus. Porque a gente sabe que não é fácil. Ainda mais a gente que trabalha com criança, com adolescente, a gente sente o peso da responsabilidade, não é, Binão? A gente sente isso. Às vezes a gente está ali cansado, sem vontade de fazer nada, mas a gente entende que o serviço não é nosso. A obra é de Deus. A gente precisa avançar com isso. E se Deus faz mais uma promessa, como que eu posso achar que Deus não me ouve? Como que eu posso entender que Deus não está nem aí para mim? A gente tem que parar de ficar colocando culpa sempre em alguma coisa. Culpa no pecado. Não, é que se na hora que eu estiver pronto eu me entrego, daqui a pouco eu faço tal coisa. A gente vai acreditando que vai dar tempo. E se não der tempo? Eu brinco com o Itim. Eu falo, de nada vai valer os nossos PGs, que são ótimos, né, Yasmin? As nossas bagunças. Se quando a gente for para o céu, a gente abrir o aplicativo ali e algum deles não estiver lá. Ou eu não estiver lá. Deus, Ele está assim para você. Ó. Você só tem que fazer a sua parte. Deus é tão maravilhoso que Ele só vai se você permitir que Ele vá. A gente pede oração intercessora o tempo todo, né? A gente pede que interceda por nós. Mas, se você não fizer a sua parte, como é que Ele vai interceder?
pastor Ezequias, ele fala, acho que algum de vocês já ouviu isso, ele falou assim, se ele pudesse, ele poria na frente da igreja uma faixa escrita hospital. Porque aqui é um lugar para mim e para você. Nós somos doentes. Nós estamos cansados. Essa doença nos corrói, nos tira toda a energia, nos suga. São parentes que estão com câncer, amigos que falecem, famílias destruídas. Nosso Deus é um Deus de amor. A igreja não é um lugar para julgamento. É um lugar de restauração. Você tem que vir aqui porque você está doente. E esses 2 meses que eu estive por aí pregando, falando para PGs, sendo procurado por alguns jovens, muitos falavam assim para mim, eu não vou para a igreja porque as pessoas vão me olhar torto. Eu não vou para a igreja porque eu saí, eu cometi isso, eu cometi aquilo. E muitos sabem, numa boa, dane-se o que pensam de você. A sua intimidade é com Deus, não é comigo. Não é com a pessoa que está do lado do seu banco. Seu relacionamento é com Ele. E eu não posso fazer nada por você. Os líderes dessa igreja não podem fazer nada por você. Em relação ao salvamento. Em relação à salvação. Quem pode fazer é só Ele. Você que está me ouvindo pelas redes sociais, eu não sei se agora ao vivo ou qualquer outro dia, se você está afastado, volte para a igreja. Aqui é um lugar para você. Você deve assistir o culto sociais quando você não tiver condições reais de vir aqui. Mas aqui é um lugar para você. Aqui é um hospital. Você está cansado, você está doente, você está amargurado, você está choroso. Vem para cá. Não importa o que aconteceu. Deus a quem acreditamos, a quem servimos, é um Deus de amor. É um Deus que restaura. É um Deus que cura. É um Deus que não está com os ouvidos tampados para você. É um Deus que está esperando você chamar, que você chame Ele. Ele está esperando que você fale, Senhor, estou aqui, vamos conversar? E Ele vai falar na hora para você, fale, filho. Por que você não faz isso? Por que eu não faço isso? Porque eu reluto o tempo todo com isso. A gente já cansou de ver várias situações que vamos deixando, vai deixando, e uma hora não vai dar tempo. A gente fala o tempo todo em pregações, em sermões, em encontros, que a porta da graça vai fechar. Vai fechar, a gente fala isso, a gente sabe disso. E o que você faz para que se endireite? O que você faz para que quando a porta fechar você esteja, eu estou tranquilo que o meu passaporte está carimbado? Se Jesus voltar agora, você está tranquilo que você está salvo? E a gente tem coragem de falar que muitas vezes Deus não nos ouve. Romanos 8, 28. Ops, quer um tempo para... Está acabando meu tempo, Dani? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus te ama. Ignora tudo que eu estou falando se você acha que eu que estou inventando isso. Isso aqui está aqui, ó. Eu estou pedindo para você ler a Bíblia, estou pedindo para você ler comigo. Quer evidência maior que essa? Que Deus não está de ombro para você? Que Deus não está te ignorando? A gente vai ficar dando desculpinha até quando? Sabe quando a gente ora e fala assim, Jesus, o Senhor, seja feita a sua vontade? De fato, quando a gente ora isso, a gente acredita nisso? Eu falo para os desbravadores, né?
andar com reverência na casa de Deus, tem sempre um cântico no coração. Você tem um cântico no coração? O Cris, na Semana Jovem, falou sobre a playlist. Como está a sua playlist? A gente vive o que realmente prega? A gente vive o que realmente prega? Como nós somos fora do nosso ambiente cristão? Como nós somos fora daqui? Quando a gente está jogando futebol, que é algo que mexe mais com a emoção das pessoas? Na hora que alguém me dá uma entrada, ou na hora que a bola sai, saiu, hein? Não, não saiu não. Não saiu, você está vendo que a bola saiu. Nossa, Marcelo, que exagero. Não é exagero. Sou casado com uma advogada. Lá, a lei, o bicho pega, cara. Porque é assim, não dá, releva, não dá para relevar, porque é assado. Quem convive sabe. É o que ela faz o tempo todo. É uma jurista. Você não é cristão? Você é cristão em tudo? Em todas as suas atitudes? Devemos ser, gente. Somos observados o tempo todo. Somos testados o tempo todo. Uma vez no meu trabalho, muitas vezes zombaram de mim. E numa festa disseram assim: compraram sem presunto para o Marcelo? Deixa aí. Se tiver fome, come. Isso daí é só fachada. É isso, eles estão te vendo o tempo todo. Debocham da gente. Está aqui. Quem age, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Relacionamento é uma coisa entre você e uma pessoa. Dani, eu sou ruim para ler lábio. Vai cantar, tá bom. É para eu acabar. Então nós sabemos que isso, a gente sabe que todas as evidências estão aqui para que você tenha um relacionamento direto com Deus. Eu e você não temos porque a gente não quer. Para de ficar arrumando conversinha. Para de mimimi. Tenha um relacionamento direto com Deus. As profecias falam que um dia não teremos mais acesso a isso. Você vai pregar como se você não tem conhecimento disso? Às vezes eu sou meio duro com a criançada, até mesmo com os jovens, mas eu acho que eu tenho que ser. Vai chegar o tempo da perseguição. Se a gente não estiver firmado agora, você não vai estar firmado nessa hora. Na hora que você tomar um enquadro e falar quem que você serve, bonitão. Com uma arma na tua cabeça e você fala assim, é a Deus que você serve? Você vai ter sustentação para falar que sim? Se hoje a gente não está sustentado? Se hoje a gente arruma um monte de conversinha e um monte de desculpa? Eu trouxe esse sermão aqui hoje porque isso fala muito forte no meu coração. E todo dia eu penso nisso. Onde estou errando? Então, se de fato você ora a Deus e fala que a vontade dele seja feita, ele não está falando com você ainda, porque não é momento de falar. Ele não te deu uma resposta ainda, que muitas vezes você acha, é porque a resposta que você quer não é a resposta que ele tem para você. O pastor Gilson uma vez me disse, e agora eu encerro, numa situação, um deserto que eu passei esse ano, algumas pessoas sabem, eu tive na PV para uma reunião com o pastor Charles, e eu encontrei o pastor Gilson, e ele me disse assim, filho, e aí, você está fazendo o que da vida? Eu falei, estou de férias. Até quando? Até Deus quiser. Ele falou, então deixa eu falar uma coisa para você. A bênção está vindo, e sabe por que não veio ainda? Eu falei, não, porque a bênção será grande. E ela virá. E ela veio. A bênção veio. Eu trabalho para Jesus 24 horas do meu dia. Trabalhava de forma voluntária e continuo fazendo isso. E hoje eu recebo para isso. A minha bênção foi enorme.
a sua bênção também será. Então pare de mimimi. Faça a sua parte, que Deus fará a sua. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Não, tem uma música, né? Tem uma mensagem. Olha aí. Né, Dani? Então, depois que nossa amiga trazer a mensagem, a gente volta e ora. Segurança neste mundo aqui não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou ferem, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão curá-lo. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir. Eu vou aprender a confiar. Amém. Vamos ficar em pé? Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela mensagem poderosa que
que nos lembra sobre a confiança. Abrimos a sua Bíblia, a sua palavra, e ela nos falou e nos mostrou que o Senhor está à disposição de nós a todo tempo, a todo instante. Que possamos ter humildade, Senhor, e reconhecer quem és Tu de verdade, meu Pai. Nós possamos colocar em prática o que realmente falamos e o que pregamos. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de afeto, um Deus que abraça, um Deus que perdoa. Então que possamos realmente, Pai, de fato entregar nossa vida em Suas mãos e entender que o que o Senhor tem para cada um aqui é a melhor escolha, a melhor opção. Uma nova semana se abre, Senhor, cheio de desafios, cheio de sonhos, cheio de dúvidas. E pedimos que o Senhor esteja à frente de cada um, de cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor nos guie no melhor caminho, que o Senhor nos proteja de todo o mal. Nos dê uma semana na Sua presença, o que pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.